Vamos falar de saúde, estamos em novembro, novembro azul. Estou ao lado do médico urologista, Dr. André Rodrigues, que muito gentilmente atende o nosso convite em estar aqui ao vivo conosco no RTV Notícias. Boa tarde, doutor. Boa tarde, João Paulo Messer. Boa tarde a todos os telespectadores. Médico urologista, novembro azul. Vamos falar um pouco da saúde do homem. Aliás, o homem está perdendo de goleada para as mulheres em termos de prevenção, né? Olha, João, isso é infelizmente uma característica. As mulheres se consultam de 7 a 8 vezes mais que os homens. Então, quer dizer, tem muito espaço ainda para o homem se cuidar, consultar e se prevenir. A grande forma de chamar o homem para isso é o câncer de próstata? Isso. O Novembro Azul realmente é um marco na saúde masculina, pelo menos na orientação com os cuidados da saúde masculina, porque essa campanha realmente tem trazido o homem para dentro do consultório, tem conscientizado ele da necessidade de fazer prevenção, de poder fazer diagnóstico precoce dos problemas de saúde e conscientizar sobre o câncer de próstata, que é o câncer mais comum dos homens. O câncer de próstata, qual é a população de maior risco desse câncer? João, na realidade nós levamos em consideração alguns dados, né? A gente sabe que conforme o homem envelhece, a idade é um fator de risco importante para o câncer de próstata. Então, a partir dos 50 anos de idade, aumenta o risco do homem desenvolver o câncer de próstata. Os homens que têm história familiar de primeiro grau, o pai ou o irmão com câncer de próstata, eles têm uma tendência maior a ter câncer de próstata. Os homens da raça negra também, eles têm uma tendência maior a ter câncer de próstata, e os homens obesos. Então, de modo geral, são esses que têm uma predisposição maior a ter câncer de próstata. E a forma de identificar as pessoas que estão desenvolvendo o câncer de próstata? É a partir de que idade deve-se ter essa preocupação? João, muito se fala da questão do diagnóstico precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata resulta numa chance de cura de 90%. E o diagnóstico é simples. Necessita do acompanhamento médico, da história clínica do paciente para identificar os fatores de risco que esse homem porventura tenha, a realização de um exame de sangue chamado PSA, comumente que os homens conhecem, e a realização do exame físico, que é o toque retal. O toque retal ainda tem alguns tabus, né? João, na realidade o homem às vezes ele se sentia muito invadido pela essa questão do toque retal, mas felizmente está mudando. Está mudando muito isso. E é muito interessante, o paciente chega no consultório e diz, não, eu vim fazer o exame do toque. Então já está se desmistificando isso, porque é um exame simples, rápido de ser feito e que não causa nenhum dano, é simplesmente um exame que faz parte da análise geral do corpo. Quem não tiver o diagnóstico a tempo, por exemplo, de uma cirurgia, aliás, vamos fazer as duas etapas. Detectado o câncer, o procedimento é o quê? É tratamento clínico ou imediatamente cirurgia? O câncer de próstata tem uma característica, que eu já digo assim, ele é um espectro, desde uma doença de baixo risco, risco intermediário até alto risco. Então a gente estratifica os casos, né? E o tratamento do câncer de próstata pode ser desde um acompanhamento, e às vezes o paciente, doutor, eu tenho um câncer, mas eu só vou acompanhar. É isso mesmo, porque às vezes o câncer é tão inicial, às vezes é tão indolente, que ele pode passar anos sem ter uma evolução. Outros casos necessitam de um tratamento curativo, que a gente fala de cirurgia ou radioterapia, e infelizmente alguns casos com o diagnóstico um pouco mais avançado vai se fazer mão de hormonioterapia ou até alguns casos avançados de quimioterapia. A progressão, ela depende muito do organismo? Caracteristicamente, o câncer de próstata ele pode ter um grau de baixa agressividade ou alta agressividade. Então, conforme o tipo de tumor, ele pode ter um desfecho um pouco pior. Então, a gente individualiza aquele paciente e oferece o tratamento adequado para ele. O câncer de próstata é um câncer que vem sendo usado, inclusive, vamos dizer assim, para chamar a atenção dos homens sobre a sua saúde, né? Que outros problemas deve o homem se preocupar nessa questão, principalmente urológica, da sua área? Muito comum, João, com o envelhecimento masculino, ter outra doença relacionada à próstata, que é hiperplasia prostática benigna. É um aumento prostático que, em alguns casos, causa problemas miccionais. Isso é muito frequente. 80% dos homens a partir dos 40 anos de idade vão ter um aumento prostático. Então é muito importante, às vezes, a ida do paciente ao consultório, porque a gente vai identificar algumas alterações miccionais que ele tem, que porventura ele até acha que é normal, ele acha que faz parte do envelhecimento,
porém isso é um problema de saúde e tem que ser tratado. Aí tu trata, ele começa a urinar adequadamente, urinar de forma habitual e normal, e tu consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Pessoas de média idade, 50, 60 anos, normalmente a gente ouve dizer, poxa, mas a minha quantidade, o jato da urina não é o mesmo. E aí a primeira preocupação é, eu estou com um problema de próstata, mesmo sem fazer o diagnóstico. Há outras razões que explicam isso? Isso, mas o diagnóstico desses problemas obstrutivos, ele é clínico mesmo. A gente avalia como é que é o padrão miccional, às vezes o jato já é um pouco mais fraco do que era antes, ele urina muito mais vezes, começa a acordar à noite para urinar. Antes eu dormia a noite inteira, agora eu acordo 2, 3 vezes à noite. Então, isso são problemas relacionados a um aumento prostático que não é relacionado ao câncer. Não necessariamente aquele paciente está desenvolvendo um câncer, né? Não necessariamente, é uma outra patologia que a gente diz que é benigna, muito mais comum, que com tratamento adequado, com medicação ou, em alguns casos, até cirurgia, vai trazer com que o paciente urine de forma adequada. Homens têm muito essa questão as mulheres preocupam muito mais na saúde como um todo e tem a famosa menopausa, os homens a andropausa, né? De alguma maneira, esse período da andropausa está identificado com a próstata? Porque a coincidência de idade, por exemplo, para os exames... Diferente da mulher, que ela realmente tem um momento da vida dela, caracterizado como menopausa, que seria a última menstruação, o homem, na realidade, ele sofre do que a gente popularmente chama de andropausa e tecnicamente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que seria relacionado à diminuição da testosterona, que é o nosso hormônio. Então, alguns homens vão ter durante toda a vida uma produção adequada, outros, a partir dos 40 anos de idade, já vão ter uma deprivação, uma diminuição da testosterona, que isso vai causar alguns problemas. E às vezes o paciente chega no consultório, eu estou cansado, eu estou sem vontade de fazer nada, meu apetite sexual diminuiu, e daí tu vai fazer uma avaliação, ele tem uma baixa da testosterona. Aí tu repondo, tu consegue trazer para o paciente novamente aquela vontade de fazer seus afazeres diários, de ter relação novamente, se sente mais disposto. Então, por isso que é importante o paciente procurar um médico, porque a gente acaba identificando alguns fatores que muito comumente ele acha que é comum do envelhecimento, mas não, é um problema de saúde. A questão dos números do câncer de próstata diretamente, o que nós temos? Tem crescido, tem diminuído? Sim, é uma média o diagnóstico tem aumentado em torno de 10% ao ano. Por ano de 2018 foi estimado o diagnóstico de 85 mil novos casos. Então, realmente, é uma patologia muito frequente. Certo. É o urologista que é o médico para fazer esse exame? É o indicado, essa área, a próstata? Perdão, João. Não. A avaliação inicial ela pode ser feita por qualquer outro médico de todas as especialidades. Claro que, às vezes, o exame mais específico e a indicação dos outros exames para o diagnóstico do câncer de próstata deve ser feito pelo urologista. Certo. Mas todos os demais colegas, eles também podem iniciar com a solicitação do PSA, algum caso, se quiser fazer o toque retal, também, mas se há a suspeita, o ideal é que seja encaminhado ao urologista para fazer toda a avaliação e o prosseguimento. Perfeito. Ora, obrigado pela gentileza da presença aqui conosco. Temos que aproveitar realmente o Novembro Azul e fazer aí os homens, está na hora de diminuir essa diferença em relação às mulheres que se cuidam tão bem da saúde, né? Felizmente, e a prevenção é o segredo de tudo, Isso, né? João. Hoje não tem mais espaço para a gente procurar um atendimento só quando aparecem os sintomas, quando a gente realmente está doente. Hoje a gente sabendo que fazendo a prevenção, tu diminui muito a progressão de algumas doenças, tu faz um diagnóstico precoce de alguns problemas que estão passando despercebidos e tu vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai melhorar o prognóstico de vida do paciente. Eu costumo dizer, doutor André, que por vezes os homens asseguram o seu patrimônio com o seguro e acabam não tendo um plano de saúde. E em outras ocasiões se preocupam tanto com a aposentadoria, com o valor que vão receber e tudo mais, e não se preocupam com a saúde. Depois, seja qual for o rendimento da Previdência, ele não será suficiente para adquirir os remédios de quem não faz a preservação, não faz a previdência da saúde, né? É isso mesmo. Doutor André, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, eu agradeço a atenção, toda essa possibilidade de poder disseminar um pouquinho do conhecimento e orientar o homem a se cuidar. Doutor André Rodrigues é médico aqui em Criciúma, médico urologista.